A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Eu sou a pastora Eva Silva e hoje nós vamos falar da palavra do Senhor, a qual Ele quer dizer para nós não esperar chegar no fundo do poço para poder buscar uma solução. E hoje eu vou trazer aqui para você o exemplo de Paulo, que está no livro de Atos, de capítulo 9, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então nós vemos aqui o exemplo de Saulo, que hoje ele é conhecido como Paulo. E aqui ele era perseguidor da igreja de Cristo, tanto que ele fala aqui na palavra que ele estava buscando cartas para perseguir, para aprisionar aqueles que estavam no caminho. Quem é esses que estão no caminho? Hoje eu posso dizer para você que é os cristãos evangélicos, que normalmente passa por certas perseguições por estar levando o nome de Cristo. E eu não estou falando daquele falso religioso, eu estou falando daquele que verdadeiramente serve a Cristo, que nega a si mesmo, que faz a vontade de Deus. E por que eu falei sobre chegar ao fundo do poço? Aqui nós vemos que Paulo ele estava perseguindo, Saulo, ele estava perseguindo. Ele teve que o quê? Cair do cavalo, ele teve que ficar cego. Sabe? Ele passou por uma adversidade para ele começar a enxergar o chamado de Deus na vida dele. Sendo que se você ler uma passagem anterior, você vai perceber que Deus já estava usando dos seus servos para poder levar a palavra, para poder levar a direção. Porque o cristão, o que serve verdadeiramente a Cristo, ele não vem para perseguir, mas ele vem para trazer a verdade e a verdade que está dentro da palavra de Deus. Então, ali tinha Estevão que estava levando a palavra. E Estevão, ele foi apedrejado por fazer a vontade de Deus. E foi nesse momento a qual veio uma revolta dentro de Saulo, porque ele viu toda a perseguição. Ele viu, que as pessoas ali que eram para estar do lado de Estevão estavam perseguindo e apedrejando, que eram os fariseus e os escribas, que eles conheciam a palavra, mas eles não praticavam. Então, ele vendo essa experiência, ele pensou o quê? Que estava certo perseguir os cristãos, já que os fariseus, os instruídos da lei, faziam isso. Então, ele começou a perseguir, ele queria matar. O desejo dele era de matar mesmo, porque ele achava que estava fazendo certo. Até que ele teve um encontro com o Senhor. E quantas vezes eu e você nos tornamos perseguidores do Evangelho, Eu mesmo, antes de me converter, eu persegui uma tia, que ela é uma mulher muito usada por Deus. Ela sempre falava da palavra de Deus para mim. Só que eu tinha uma raiva imensa dela e não tinha motivos, Eu não suportava ver ela. Mas hoje, através de conhecer o verdadeiro cristianismo, saber o que é usar a fé, hoje eu entendo o que eu estava fazendo naquela época. Eu estava assim como Paulo, Aqui Paulo, ele acabou ficando cego. Ele passou 3 dias, 3 dias ali dentro de uma cidade, sem comer, sem beber. Ele estava fazendo o quê? Ele estava jejuando. Ele estava buscando, a resposta de Deus, porque o próprio Jesus foi ter com ele.
Então, hoje você não precisa esperar chegar no fundo do poço. Eu esperei chegar numa síndrome do pânico, eu esperei chegar no momento que eu tentei tirar minha própria vida. Eu esperei chegar num ponto a qual, sabe, tudo era motivo de morte para mim. Só que Deus, ele tinha uma promessa na minha vida, ele tinha um projeto, assim como ele tem na sua vida também. E ele usa de pessoas para falar conosco. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que tem pessoas que acham que, Deus ele vai descer assim na minha frente e vai falar comigo. E sendo que, na verdade, ele usa de pessoas. Então, quantas vezes ele não utilizou da minha tia para falar comigo, para pregar o evangelho? Quantas vezes ele não usou meu marido para falar para mim ir para a igreja e eu não queria ir porque eu estava revoltada? Quantas vezes ele não usou minha mãe também para tentar me levar para a igreja e eu sempre não aceitava? Eu era uma pessoa dura de coração, assim como Saulo aqui ele estava. Saulo ele só abriu o coração dele quando verdadeiramente ele teve um encontro com Deus. Então, muitas das vezes você ainda não teve um encontro verdadeiro com esse Deus, você só conhece a religião. E a religião, ela não salva. A religião, ela não cura. A religião, ela não liberta. Mas Cristo, sim, ele cura, ele liberta, ele faz obras maravilhosas. E olha aqui o que aconteceu com Paulo, com Saulo, né? Depois que ele teve esse encontro com Deus. Diz assim em Atos 9:10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então olha aqui o que aconteceu com ele, né? Então ele passou aqueles 3 dias ali se separando, fazendo jejum, orando. E o Senhor, ele tocou em um servo dele para poder falar. É como eu disse para você. Deus, ele utiliza de pessoas, né? Ele não vai descer assim numa chama de fogo para falar com você, não, né? Então, ele usou aqui pessoas. Primeiramente, Deus falou com Saulo e depois ele enviou uma pessoa. E Deus, ele deu a visão daquela pessoa, né? Deus, ele mostra as coisas que estão para acontecer. Então, aqui o que eu quero trazer para você também, que é um discípulo do Senhor. Você que é servo, sabe, profeta, que Deus mostra as coisas para você. Confia no que Deus está mostrando, independente se aquela pessoa é uma pessoa dura, uma pessoa perseguidora, porque olha aqui a desculpa do profeta. Ele falou: eu não vou não, que ele já está com carta aí para matar o povo, eu estou sabendo, não vou nada, né? Então, quantas vezes a gente resiste a fazer a vontade de Deus, sendo que o Senhor, ele que direciona. Então, se Deus está direcionando você a fazer algo, é porque Ele já falou com a pessoa. Então, eu tenho essa certeza de que quando Deus manda eu fazer uma coisa, Ele já preparou o coração da pessoa para receber. Mas e se falar mal? E se me xingar? Problema do outro. Faça você a vontade de Deus, né? Faça você a vontade de Deus, porque Ele te garante. Olha aqui, foi lá Ananias, e Ananias falou exatamente o que Deus disse.
né, que Deus tinha mandado ele ali. E quando Ananias orou por ele, aquelas escamas que estavam nos olhos dele caiu. Aquilo que estava impedindo ele de enxergar, ele caiu. Por isso que eu falo, eu sempre, né, nos meus vídeos, eu falo a importância de estarmos na casa do Senhor. Porque dentro da casa de Deus, Ele preparou pessoas para orar em nós, para orar na nossa cabeça, sabe? E porque tem situações que é através de oração mesmo que vai sair. Então, eu mesmo já falei algumas vezes que quando eu cheguei na casa de Deus, eu era repleta de demônio mesmo, caía me debatendo, né? Só que foi através de oração, foi através de colocando oração e jejum que aquilo ali foi saindo da minha vida. Mas eu também tive ajuda. Eu tive ajuda de homens e mulheres de Deus para orar por mim. Eu tive que passar por um processo de libertação. E aqui foi o que aconteceu com Saulo. Ele também passou por um processo. E pela busca dele, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo, né? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, hoje, o que está faltando na sua vida? Eu não sei qual desses lados é o seu. Qual é o seu caso? Se você está na posição de profeta ou se você está numa posição de perseguidor. Que você está achando que está servindo o verdadeiro evangelho, mas você está perseguindo, sabe? Você está tentando tirar as pessoas do caminho, tentar tirar assim da fé, né? Então, eu não sei qual é o seu caso, mas olhe hoje para a sua vida, analise. Porque hoje eu reconheço o quanto eu persegui. Mas hoje, quem é perseguida, né, sou eu. Porque diz aqui, né, a palavra do Senhor, que Deus disse para Ananias o quão que seria bom sofrer pelo evangelho, né? Porque a gente tem sim as perseguições, tem sim as afrontas, mas eu digo para você que tem muita resposta, sabe? Tem muita resposta de Deus para a nossa vida. Eu digo que eu não errei no caminho. Eu errei só em demorar para chegar nele. Mas que hoje ele é maravilhoso. Porque não fica nada em oculto, sabe? Antes eu ficava sofrendo sem saber o que estava acontecendo. Achava que a culpa toda era minha. E hoje eu entendo as coisas de Deus. Então, que você venha guardar a tua fé e que você venha fazer a vontade de Deus. Se você estava aí, perseguindo, começa a se colocar na posição. Começa a pedir para Deus esse batismo do Espírito Santo. Porque Deus ele não vai habitar em um lugar onde está sujo. O nome já diz, Espírito Santo. Ele vai estar em uma pessoa que busca se santificar. Busca está longe das coisas que contaminam o corpo do homem. Então, busca essa santificação, coloca oração, coloca jejum, né, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tem pessoas que falam assim, mas depois que eu comecei a servir a Deus, muitas coisas se levantou e as coisas ficou difícil e eu acho que eu estou fazendo errado. Sendo que, na verdade, foi porque você decidiu ir pelo caminho certo. Então, as coisas vão querer te atrair para você voltar ao passado. Então, permaneça firme, continue olhando para o Senhor, mesmo que tenha perseguição, mesmo que tenha afronta, né? Deus, ele é fiel para nos justificar. E nós vemos aqui, um perseguidor. Saulo, ele era perseguidor. Mas ele aqui, ele teve um chamado, ele se converteu verdadeiramente através desse chamado aqui, que foi Jesus que foi ter com ele, né? E aí vocês vão ver no decorrer das passagens, que eu não vou ler hoje, né? Mas em outro dia eu vou trazer aqui outro exemplo de Saulo para essa semana. Então, você vai ver o que aconteceu com ele. Mesmo diante da afronta, mesmo diante de perseguição, ele foi açoitado, sabe? Ele foi preso. Mas ele em nenhum momento negou a sua fé. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Então, hoje, como que está a sua fé? Você está confiando no Senhor mesmo no meio da adversidade? Você está o quê? Você está se abalando pelas notícias? Porque eu sei que é difícil a gente continuar adorando, continuar confiando, mesmo diante das dificuldades. Mas é possível. Né? Então aqui, Saulo ele esperou chegar no fundo do poço. Saulo ele esperou perder a visão para ele poder reconhecer que Deus tinha um chamado na vida dele. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar no momento a qual a sua vida está em risco, porque essa não é a vontade de Deus. Esse não é o propósito de Deus na sua vida.
Como diz em Jeremias 1:5, antes mesmo que você estivesse no ventre materno, Deus já te conhecia. E antes mesmo de você sair, Deus já tinha te consagrado. Então, essa é a promessa de Deus. Você é um consagrado, você é consagrada ao Senhor. Amém? Então, essa é a palavra e eu vou estar orando por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que convence o homem, Senhor, dos teus caminhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor me chamou nessa geração, meu Deus querido, para falar da tua palavra. E eu te agradeço por cada um que está aqui ouvindo, Senhor, esta pregação, pois o Senhor tem um chamado, Senhor, na vida de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, trabalha, Senhor, em cada coração, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor trabalhou no coração de Saulo, Senhor, assim como o Senhor transformou esse homem que era perseguidor, Senhor, do teu evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem nos transformando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos mostra quem nós estamos perseguindo, quem nós estamos, meu Pai querido, muitas das vezes julgando, criticando. Em nome do Senhor Jesus, por fazer a tua vontade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos mostra, Senhor, aonde que na nossa vida nós estamos esperando, meu Pai, chegar no fundo do poço para poder solucionar. Quantas das vezes, meu Pai querido, é dentro de um relacionamento que nós estamos passando por uma dificuldade. Pai, em nome do Senhor Jesus, mas eu peço a Ti, Senhor, nos mostra como nos posicionar, assim como o Senhor mostrou para Saulo. O Senhor falou com Saulo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqui foi um momento, meu Pai querido, de troca, de intimidade. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina a ser íntimos de Ti, Senhor. Sim, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha usar dos Teus filhos, dos Teus servos, Pai, para nos confirmar a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, repreende todo pensamento contrário, repreende todo pensamento de morte. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende, Senhor, toda incredulidade, toda cegueira de espírito. Em nome do Senhor Jesus, e que em nome do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento esteja sobre os nossos pensamentos e o nosso coração. Que a paz de Cristo esteja sobre o nosso lar. Pai, eu intercedo também pelos Teus profetas, Senhor, pelos Teus discípulos que estão buscando fazer a Tua vontade e que muitas das vezes vêm sendo perseguidos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha visitar, meu Pai querido, estes Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, repreende toda perseguição, toda afronta. Em nome do Senhor Jesus, toda fofoca feita com o nome dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, tudo que vem para desanimar, toda angústia no coração, tristeza. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, até mesmo esse nó na garganta, Senhor, que impede esse Teu filho de orar, de buscar, de adorar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, joga por terra todo impedimento para esse irmão orar, para esse irmão fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus querido, consagrar essa garganta, essa voz. Em nome do Senhor Jesus, para continuar te clamando, Senhor, coloca ousadia, trepidez. Em nome do Senhor Jesus, para te buscar, Senhor. Coloca o desejo no coração, Senhor. Coloca, em nome de Jesus, uma sede por fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome santo de Jesus, pois sei que é o Senhor que tem guiado esta oração, meu Pai querido, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, faz, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, e graças já te rendo pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então, receba esta palavra, receba essa oração no teu coração. Que você compartilhe esta palavra com quem está necessitando neste momento, com um familiar, com um amigo. E se inscreva no canal também, você que não é inscrito. Amém? Então, até quinta-feira nós temos mais às 7 horas da manhã. Deus te abençoe.